Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live sensacional. E o tema de hoje é um tema em comum. Qual foi a melhor coisa que não te aconteceu na sua vida? Pois é, hoje é uma live para ficar, matutando, viu? Vamos esperar o pessoal chegando. Chega chegando, Adriana, chega chegando. Tomar minha coquinha. Habibs. Habibs, pode falar pro Danilo entrar aí, porque eu falei com ele que tô com saudade de ver. Danilo entrou. Ficou meio esquisito isso aí, mas... mas falo com ele pra poder entrar, viu? Ai. Enquanto isso, vamos fazer a nossa oração pedindo auxílio ao Deus para que a gente possa nos conectarmos e principalmente que a mensagem seja uma mensagem que ajude todos nós de alguma maneira, beleza? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus, nos abençoe. Amém, meu Pai. Amém. Ai, meu pescoço. Boa noite, Cibele e Ana Luísa, Deus abençoe. Vamos falar em vamos iniciar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Qual foi a melhor coisa que não te aconteceu? Publicar. Fixar comentário. Gente, então espero que todos vocês... Danilo entrou, Somebody Love. Espero que todos vocês estejam 100% presentes para a live de hoje, que todos vocês estejam com uma boa postura para prestar atenção naquilo que será ensinado e tiver da melhor maneira compartilhado, e principalmente tudo aquilo que for aprendido hoje, qualquer insight, qualquer ensinamento, ensine para outras pessoas, né? Só assim você aprenderá mais. E hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção, que hoje a live é um convite a algumas reflexões, né? Provavelmente você já ouviu o versículo em tudo dai graça. Já escutaram? Esse versículo está em Tessalonicenses 5:16. E ele completo, ele fala o seguinte: estejam sempre alegres, orem sempre, em tudo dai graça.
Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos a Cristo. A live de hoje, ela é um tema um pouco incomum, né? O nosso tema é: qual foi a melhor coisa que não te aconteceu? E ela realmente é um convite para a gente fazer algumas reflexões. Todo fim de ano, pelo menos comigo, não sei se com vocês é do mesmo jeito, mas a gente tende a fazer algumas reflexões de como foi o nosso ano, né? Fazer algumas retrospectivas. Então a gente revisa, né, os objetivos e as metas que a gente traçou no começo, lá em janeiro, e vê como que foi até hoje. É um momento da gente poder avaliar se a gente conseguiu alcançar aquilo que estava pendente. A gente reflete também sobre os desafios que a gente enfrentou, sobre as lições que foram empreendidas. Enfim, né? Essas reflexões também cabem a gente fazer alguns momentos de gratidão também. E esses momentos de gratidão que a gente tem que ter, na verdade, constantemente, mas a gente acaba tendo de modo muito esporádico, nesses momentos a gente reconhece as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas pequenas vitórias que marcaram o nosso ano. Mas vocês já pararam para poder pensar alguma vez em ser grato por tantas e tantas coisas que vocês não conquistaram? Ser grato por tantas coisas ao qual não aconteceram com você? E não necessariamente você precisa ser grato a esses eventos que aconteceram este ano. Pensa um pouquinho. Na sua vida, qual foi a melhor coisa que não aconteceu com você? É uma ideia meio louca, né? Mas qual foi a melhor coisa que não aconteceu com você? Dias atrás eu estava conversando com a Compolina e por isso que me deu esse start, né? E uma das melhores coisas que não me aconteceu foi, por exemplo, não me aposentar por invalidez. Olha para você ver, se eu tivesse me aposentado por invalidez, provavelmente eu estaria da cabeça aos pés na zona de conforto. E eu estou falando qual foi a melhor coisa que não aconteceu com você, não é para você ficar preso ao e se, é diferente. É você entender que quando você se desapega desses eventos, desses quase acontecimentos, você automaticamente vai abrir portas para novas possibilidades, para novos desafios, novas aventuras. Sabe quando tem aqueles momentos que a gente pensa, tipo assim, nossa, se tivesse acontecido, tudo seria diferente. Vou dar mais um exemplo. Se, por exemplo, eu tivesse feito outra faculdade, não sei se vocês sabem, mas no ensino médio, eu me formei em técnico em processamento de dados. Quando eu me formei em técnico em processamento de dados, eu fiz vestibular para designer gráfico na UENG. Eu tentei educação física na UniBH, em Itaúna e designer gráfico na UENG. Passei nos 3 vestibulares. Aí eu fui, no primeiro dia, né, claro, fui para a UENG, né? Faculdade gratuita, estadual, top. A faculdade ficava ali em frente aos Salesianos, na Avenida Amazonas. Aí eu fui lá na faculdade, primeiro dia de aula, faculdade, Jesus amado, tudo avacalhado, tudo quebrado. Tava chovendo no início de fevereiro, tava chovendo, tudo molhado. Cheguei lá, falei assim, só Jesus, como que eu vou aprender alguma coisa aqui nesse diacho dessa faculdade, gente? Tudo caindo aos pedaços, tô fora.
Eu lembro de já ter ligado para minha mãe e falei assim, ô mãe, vê se você consegue aí comprar uma passagem para mim, para eu poder ir lá para Itaúna, eu já fazia a matrícula lá. Nisso eu já passei na secretaria da UENG, pedi meus documentos de volta. Saí de lá, já fui para Itaúna, fui fazer a matrícula lá na faculdade e daí em diante, né, minha vida se fez do jeito que se fez hoje. Mas se eu tivesse tido uma outra impressão sobre a faculdade de design gráfico lá na UENG, minha vida totalmente tinha mudado. Então eu dou literalmente graças por eu ter tido primeiro contato que eu tive com a UENG, primeiro contato que eu tive na faculdade, ter sido uma experiência extremamente ruim, a ponto de eu já no primeiro momento resolver não ficar ali e fazer outra faculdade. Uma das melhores escolhas realmente que eu fiz na minha vida foi ter escolhido educação física, e a partir daí outras coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. Então eu pergunto para vocês, quais bons acontecimentos não aconteceram na vida de vocês? Realmente reflitam sobre isso. Pode ser o emprego que você teve que sair, pode ser um relacionamento que não deu certo, pode ser um compromisso que você perdeu, pode ser várias coisas que você naquele momento achou que era bom pra caramba e não deu certo. E hoje você consegue enxergar aquilo ali totalmente diferente. Porque às vezes a gente fica tão preso à ideia de que o sucesso ou o fracasso ele só se dá ao fato daquilo que aconteceu. Já pararam para poder pensar sobre isso? Fracasso e sucesso é somente sobre fatos. Somente sobre aquilo que aconteceu. Ou então, a gente tende a pensar que as coisas que não aconteceram na nossa vida são livramentos. Ah, não deu certo porque Deus não quis, foi livramento. Ah, eu terminei com aquele cara, foi livramento. Vamos abrir um pouquinho a nossa mente e realmente pensar que cada acontecimento que se fez necessário, cada não acontecimento se fez totalmente necessário para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento pessoal. Tudo aquilo também que não aconteceu, não é que foi livramento, é porque ele foi necessário. E é justamente através dos não acontecimentos que a gente descobre novos caminhos. Já pensaram nisso? Muitas vezes os não acontecimentos eles nos direcionam para novas oportunidades, para novos caminhos que talvez a gente não teria nem pensado ou cogitado a possibilidade daquilo. Quando não acontece alguma coisa, novas descobertas pessoais começam a existir, a gente fica mais criativo com certas coisas, nosso comportamento muda. Quando existe um não acontecimento, a gente aprende, quer você queira, quer você não, novas habilidades. Então, por exemplo, às vezes a perda do trabalho, né? Você perdeu aí uma oportunidade de trabalho, logo, se você for uma pessoa sábia, você vai começar a se virar, você vai começar a aprender a cozinhar, a carpintar, a programar, você vai aprender um novo idioma, ou mesmo, quando você perde uma oportunidade de trabalho, você logo vai começar a se lapidar. Você vai dizer, olha, realmente, né, uma pessoa que tende a fazer uma reflexão, uma autorreflexão, ela vai falar assim, olha, realmente eu perdi aquela oportunidade porque a culpa foi minha. É porque eu não me especializei, é porque eu não adquiri, né, uma nova skill, uma nova habilidade. Eu precisava de ter aprendido a vender melhor, eu não aprendi. Eu precisava de ter adquirido uma nova
habilidade comercial ou financeira ou de marketing, eu não aprendi. Eu precisava de fazer uma pós, eu não fiz. Eu precisava de fazer uma especialização com uma determinada autoridade na minha área e eu deixei passar batido essa oportunidade. Então, quando a pessoa é sábia, ela consegue fazer isso. De entender que aquele não acontecimento, ela vai servir de trampolim para que ela consiga realizar alguma coisa na vida dela. Para quem também é sábio, inevitavelmente você terá mais autoconhecimento, né? Você terá ali uma nova oportunidade de refletir e enfrentar certas situações a quais você deixou passar. E esse processo de autoexame, ele é fundamental para o nosso crescimento pessoal. Ele é fundamental. Quando existe também, quando tem o não acontecimento, você também, querendo ou não, desenvolve a sua capacidade de resiliência. Então, os não acontecimentos, aliás, muitas vezes eles representam alguns desafios, alguns problemas, algumas decepções. Normalmente, quando existe o não acontecimento, e é naquele momento, a gente sempre vê como pejorativo e negativo. Isso é um fato. Agora, a gente aprender a lidar melhor com essas adversidades, com esses infortúnios, vai fazer com que a gente se adapte melhor a situações inesperadas. O que vai tornar a gente mais forte, justamente essa resiliência e essa capacidade de enfrentar prováveis, obstáculos futuros. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer, isso vai fazer com que você seja mais resiliente. Mas, de novo, isso só acontece com quem tem sabedoria. Porque quem não tem só fica se lamentando, quem não tem só fica colocando a culpa em Deus. Ah, Deus, por que você não fez isso? Eu queria tanto aquele trabalho, por que você não colocou aquele trabalho na minha vida? Nossa, eu queria tanto aquela pessoa, eu amo tanto ele, por que não, meu Deus? Eu não posso ficar junto daquela pessoa? Por que será? Provavelmente essas coisas não aconteceram porque isso é uma correção de rota na sua vida. E as correções de rota normalmente são dolorosas. Minha mão tá coçando pra caramba, será que é dinheiro? Deve ser, né? Jesus amado, então é um bichinho. Mas as correções de rota na nossa vida nem sempre são agradáveis. Normalmente elas são dolorosas, E infelizmente a gente tende a se tornar pessoas melhores, a buscar desenvolvimento pessoal, a buscar desenvolvimento profissional, a buscar ser um marido ou uma esposa melhor, mais compreensiva, mais solícita, mais parceira, é quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Não sei se vocês sabem, mas vocês conhecem por um acaso a história do José do Egito? Aliás, tem um podcast feito pelo Primo Rico. Ele entrevistou o Rodrigo Silva, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Silva, um moreninho, que ele é teólogo. Ele é teólogo e ele é arqueólogo. É arqueólogo? Esqueci o que ele é. Mas fica em busca de objetos antigos. Se vocês tiverem oportunidade, eu vou compartilhar lá no grupo. Assistam esse podcast sobre José do Egito, porque realmente é uma aula. E é uma aula mesmo. E se você não conhece quem se você não conhece quem é o José do Egito, vou tentar fazer um breve resumo aqui para você. José do Egito, ele é filho de Jacó
e Raquel. Só fazer um parêntese aqui gigantesco, né? E é umas viagens danadas, Jesus amado. Não sei se vocês sabem, mas Jacó, ele foi um dos personagens bíblicos mais importantes, ao qual Israel só existe Israel por causa de Jacó. Jacó, ele enfrentou um ser celestial, um ser divino, não sei te falar ao certo o que é, e ao enfrentar esse ser celestial, ele recebe o nome de Israel. E Israel significa aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece, ou alguma coisa assim. Então, só para vocês terem uma ideia da importância de José do Egito, lá no Oriente Médio, porque ele é filho de Jacó, ao qual Israel tem esse nome em função de Jacó. Olha para você ver como é que as coisas começam a se... E vou falar com vocês. Assistam um podcast que eu falei, que eu compartilhei lá no grupo, sobre o fim dos tempos do Inteligência Limitada, que eu vou falar com vocês. Suas cabeças vão fazer assim, ó. Vai explodir. Jesus Cristo. Não tem base aquele podcast. Então, voltando para quem que eu estava falando sobre José do Egito, senão eu empolgo e vou saindo fora do assunto. Então, José do Egito, ele é filho de Jacó, e ele literalmente saiu da condição de escravo para se tornar governador do Egito. Então José, quando ele era mais jovem, ele teve um sonho premonitório, né? E o sonho dele falava que os irmãos dele se curvariam a ele e ele se tornaria extremamente poderoso. Então José, ele era o filho favorito de Jacó, porque Deus falou que ele teria um filho que seria governador e libertaria o povo de Israel. E aí, José, muito inocente, muito humilde, chegou todo empolgado para os irmãos, se não me engano ele tinha 11 irmãos, chegou para os irmãos dele e falou assim: nossa, eu tive um sonho maravilhoso. Aí os irmãos, qual que é o sonho? O sonho é que vocês se curvariam perante a mim e eu seria poderoso. Ah, que sonho maravilhoso para os irmãos ouvirem, né? Aí nisso, os irmãos que já sentiam inveja de José, porque José era o filho preferido de Jacó, fizeram o quê? Venderam José para ser escravo. Olha as ideias de jirico dos irmãos dele. Então, por causa da inveja, por causa do ciúme, os irmãos se reuniram. Na verdade, julgaram José num poço. José ficou ali durante um tempo, não morreu. Os irmãos dele voltaram e falaram assim: ó, a gente não quer te matar, mas nós vamos te vender e vamos falar que você caiu no poço, né? E infelizmente não sobreviveu. E aí ele é vendido para Potifar. Potifar era como se fosse um comandante, um general do faraó. Esqueci o nome do faraó. Mas o Potifar, ele tinha uma grande importância no Egito. E ele compra José. E ao comprar José, inicialmente ele é escravo, né? Ele é chicoteado, ele é judiado, ele é humilhado. Mas Potifar, ele percebe habilidades, percebe que o José, ele não é um escravo comum, ele sabe ler, ele sabe fazer contas, ele sabe administrar. Então Potifar acaba tirando proveito da situação e coloca José dentro da casa dele, para fazer, né, as administrações dos serviçais, administração de algum dinheiro que entrava, enfim. Nisso, a esposa de Potifar quer seduzir, eu esqueci o nome da esposa dele, a esposa de Potifar quer seduzir José, só que José
não cai nas artimanhas da esposa de Potifar. A esposa de Potifar acaba que falando que José do Egito queria ter relações com ela, mente para todo mundo. O José, ele é preso, ele fica 2 anos preso, só que durante a sua prisão, José, como ele teve inicialmente o sonho premonitório, ele começa a entender os sonhos premonitórios e começa a fazer revelações dos sonhos de outros escravos que estavam ali na região. E aí, ele fica famoso por causa disso. Então, olha para você ver quanta tragédia inicialmente José do Egito passa e que essas tragédias, na verdade, são somente propósitos, são somente caminhos corrigidos para que ele fique mais próximo do faraó. Então, quando ele está preso, a fama dele de uma pessoa que sabe ler os sonhos começa a ter proporções enormes e chega até os ouvidos do faraó. Nesse mesmo tempo, o faraó ele estava tendo alguns sonhos perturbadores, ele estava ficando perturbado por causa de alguns sonhos. E o faraó, ele tinha na época alguns magos ou sábios, eu não sei te falar o nome certinho, mas ele tinha pessoas especializadas para interpretar sonhos. Só que esses sábios ou magos, eles não estavam conseguindo interpretar os sonhos do faraó. Aí o que o faraó faz? Manda chamar esse escravo que está sabendo interpretar o sonho de todo mundo e eu quero ver se ele vai saber interpretar o meu sonho. Nisso, o José do Egito prevê que o sonho que o faraó estava tendo, ele era um sonho premonitório que estava falando que o Egito passaria por uma grande tribulação e que teriam ali 7 anos de abundância, depois 7 anos de bastante miséria. E aí o faraó fala assim, poxa, se você conseguiu interpretar o meu sonho com tanta clareza e com tanta exatidão, eu vou deixar com que você seja o responsável por coletar o maior número possível de grãos, de gado, enfim, de riquezas, para que nos 7 anos posteriores que a gente vai viver de fome e de escassez, você possa controlar isso tudo para que o Egito, nesse tempo todo, continue a prosperar. E dito e feito. Ou seja, através de vários problemas, de várias tribulações, o José do Egito saiu de uma condição de escravo para se tornar governante e braço direito do faraó. Mas pensa para você ver, o José, se ele não tivesse sido vendido pro faraó, se ele tivesse permanecido com a família, se os irmãos dele não tivessem tido a inveja que tiveram de José, se José também não tivesse tido, se José não tivesse perdido a liberdade, se José não tivesse sido preso injustamente por causa da difamação que a esposa de Potifar falou, se esses infortúnios, se esses problemas, se esses contratempos não tivessem acontecido na vida de José, ele nunca teria chegado à governança do Egito. Então, os não acontecimentos na nossa vida, eles são poderosos, eles são valiosos e eles têm papel fundamental na sua jornada, no seu caminho, na sua missão, no seu propósito. Não pense que as coisas que não aconteceram na sua vida, elas não são importantes. Muito pelo contrário. Porque os não acontecimentos, eles são muito mais volumosos, eles são muito mais numerosos do que os acontecimentos. Por exemplo, a gente às vezes erra,
Eu até embaralhei minha língua aqui. A gente erra várias vezes, às vezes acerta uma. Mas essas várias vezes que a gente errou, foi justamente o quê? As correções de rota. Foi para poder mostrar o nosso caminho. Foi para você perceber o seu valor. Porque às vezes você tá aí, às vezes num relacionamento e fica pelejando nesse relacionamento e não entende que as coisas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Isso é o ciclo. Então certas coisas às vezes precisam não acontecerem para você começar a se valorizar, para você perceber, né, o ser humano que merece, o Filho de Deus que merece coisas melhores, coisas maiores. Mas para as portas do futuro se abrirem, você tem que entender que as portas do passado, as coisas que não aconteceram, elas fizeram necessárias, chegaram ao fim, ponto final. Não é ficar preso ao e se, nossa, e se. Igual o Danilo falou, nossa, e se a Habib's ganha na quina? Nossa senhora, hoje a nossa vida tava uma maravilha. Mas se vocês ficarem presos a nisso, vocês não seriam os profissionais que vocês são hoje. Então, gente, em suma, o que eu gostaria de fazer com essa live é justamente fazer vocês refletirem e perceberem o quanto que vocês devem ser gratos por tudo aquilo que não aconteceu na vida de vocês. Porque certamente cada coisa que não aconteceu mostraram para vocês o caminho que vocês devem percorrer, as coisas que você devem realizar, a pessoa que você deve se tornar se você quer obter aquilo que você deseja, se você quer realizar coisas maiores. As coisas que não aconteceram, elas são literalmente a luz que você precisa para poder chegar onde que você deve chegar. Mas se você, de novo, só vai conseguir perceber isso se for uma pessoa sábia, se for uma pessoa que tem autoconhecimento, se for uma pessoa que está buscando desenvolvimento pessoal. Agora, se você for essas pessoas alienadas pra caramba, com certeza você está preso ao passado, você está literalmente dando murro em ponta de faca e está pelejando por uma coisa que pode ser a sua liberdade, mas você está escolhendo estar presa naquilo. Então espero que, de verdade, a live de hoje faça você perceber quantas bênçãos estão acontecendo na sua vida ao não acontecer na sua vida as coisas que você deseja. Cada problema, cada infortúnio, não gosto de usar essa palavra não, mas às vezes cada desgraça que acontece na sua vida é para o seu bem. Perceba isso, abrace isso, ressignifique essas situações e provavelmente você terá a vida que você deseja, você conquistará aquilo que você tanto quer. Beleza? Dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa na live de hoje? Espero realmente que aquilo que foi dito façam vocês refletirem, viu, gente? Esse foi o objetivo da live de hoje. Reflexão. Reflexão. Enquanto vocês falam alguma coisa aí, por favor, eu vou tirar a cartinha. Vamos ver o que o oráculo do pão tem a falar hoje pra gente.
Michele, perfeita. Que bom que você gostou, Michele. Espero que a mensagem tenha feito sentido aí pra você, viu? Ó. Olha só. Celebração. Aplaudir o raiar de um dia, cantar a chuva que cai, bailar com o bailar do vento, saborear o pão, beber momento por momento, acolher o coração, abençoar o caminhar, brilhar. Olha para você ver. Brindar o fazer e o não fazer. Bem dizer o dito e o não dito. Enxergar a eternidade em cada instante e o sagrado na alegria de viver. Poderia ter mensagem melhor do que essa na carta? Até a carta está falando brindar o fazer e o não fazer. É justamente essa mensagem de hoje. Seja grato pelo que aconteceu, mas também seja grato por aquilo que não aconteceu, porque tudo aquilo que não aconteceu se fez necessário para você estar aqui hoje, para você ser a pessoa que você é, para você se tornar a pessoa que você com certeza quer ser, que é uma pessoa muito melhor daquela que está aqui hoje. E justamente, Michele, a tudo dai graça. Nada na nossa vida é em vão. Que isso fique perfeitamente claro, óbvio e cristalino a cada um de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tentei ser um pouquinho mais breve, justamente porque é uma live que a gente está fazendo mais tarde. Mas reflitam sobre isso, né? A gente está agora no fim da noite. E acho que é um bom momento para vocês refletirem, serem gratos, deixar o passado para o passado e, principalmente, ao fazerem isso, aplicar o desapego e entender que coisas novas estão por vir, né? Basta você fechar as portas para que novas portas possam se abrir para vocês. Fiquem com Deus, gente. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar fazendo essa live. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês, que vocês me dão, né? De ficarem esse tempinho aqui me ouvindo, acreditando que aquilo que eu estou falando é uma mensagem de valor, uma mensagem que vai fazer a diferença na vida de vocês. Porque as mensagens que eu transmito, elas fazem diferença na minha vida, de verdade. E vocês, ao me darem a oportunidade de falar, né, ao estarem me ouvindo, vocês transformam minha vida. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado, viu? Quinta-feira temos mais uma live e eu vou compartilhar o podcast, né, do José do Egito, que é uma aula do Rodrigo Silva, que se vocês tiverem a curiosidade de assistir, assistam, que vocês vão perceber que esses não acontecimentos, eles são sensacionais, viu? Fiquem com Deus, gente. Boa noite, viu? Abraço.